Deus seja louvado. Amém. Queridos, vamos buscar a paz de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendita teu nome, aleluia. Glória a Jesus, santo, santo, Senhor, aleluia. Bendita tu, Senhor, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eterno e vivente Deus, Criador dos céus e da terra, estamos, ó Senhor, nesse momento na Tua presença, nesse ajuntamento, Senhor, online que Tu tem preparado, mais um ajuntamento santo, Senhor, pois começamos te rogando, estamos, ó Senhor, nesse momento na Tua presença, abençoa, Senhor, esta reunião, abençoa a casa, Senhor, de todos que estão participando. Sabemos, Senhor, que nós e quem está participando tem muitas necessidades. Nesse tempo, Senhor, sentimos falta de tanta coisa, mas não deixa nesse dia, sentimos falta da Tua presença, Senhor. Visita a casa das irmãs, a limpeza, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. O que está faltando, seja material ou principalmente espiritual, Senhor, supre por caridade, ao encontro, Senhor, dos nossos filhos, dos filhos das nossas irmãs, dos netos, Senhor, porque sempre, Senhor, sabemos que elas oram, Senhor, pelas famílias, vai ao encontro, Senhor, e traz quem precisa trazer para a Tua graça. Abençoa, Senhor, no decorrer de toda essa reunião. Abençoa, Senhor, a parte técnica, os irmãos que fizeram tudo e prepararam para nós. E ajuda, Senhor, nas apresentações. Abençoa, Senhor, a fala dos nossos irmãos e também o ouvir, Senhor, para que tudo seja compreendido e nada falte a Tua bênção. Ó Senhor, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Bom, eu vi aqui que alguns não estão conseguindo ouvir. Dá uma olhadinha nos celulares dos irmãos das irmãs, está saindo pelo Viva Voz. Às vezes está configurado para sair baixinho, não está no Viva Voz. Irmãos e irmãs, a gente está primeiramente muito feliz com essa reunião que o senhor tem preparado. Era para ser presencial desde fevereiro do ano passado, mas
por causa da pandemia, e agora Deus preparou esse caminho aqui para a gente conversar um pouquinho. A gente preparou algumas apresentações. As dúvidas, os irmãos e irmãs podem mandar no chat, e os irmãos vão reunir e a gente vai responder as dúvidas no final da reunião. Como é bastante gente, não dava para a gente liberar o microfone nem a câmera de todo mundo, então a gente vai responder as dúvidas pelo chat. O Flávio está aparecendo aí? Apresentação? Isso. Mas pareceu bem. Tá certo. A gente vai começar então as apresentações. Antes de tudo, a gente vai relembrar um pouquinho o que é o CC Limp. O CC Limp ele é um projeto de um departamento que tem nas administrações chamado CNS. Eles são a Comissão Negociadora de Suprimentos. E o objetivo desse departamento é reduzir todos os gastos que são consumidos pela igreja, seja em compras de construção, seja em materiais de limpeza, energia elétrica, tudo a gente procura nesse departamento reduzir os gastos. O CC Limp em si já existe há mais ou menos uns 15 anos. Começou em São Paulo, lá no setor Santo Amaro. Tem um grupo gestor que cuida desse projeto. Nós temos um grupo na Regional Guarulhos e depois vem aqui o nosso grupo dessa reunião de hoje, o grupo de apoio local de Suzano e Poá. Temos as irmãs apoiadoras que visitam as casas de orações. E também estão participando aqui os compradores de cada casa de oração, também fazem parte do projeto. Não, deixa eu iniciar a gravação aqui. Está gravando. O objetivo do projeto é padronizar todos os equipamentos de cada casa de oração, vai ter o mesmo equipamento, a mesma coisa na unificação de compras, mesmo papel higiênico, mesmo copinho, negociação conjunta. Antes, cada igreja comprava a próxima e acabava pagando um preço de varejo. Agora a gente compra todo mundo junto. Pontos importantes. Atendimento aos protocolos. Então, tem um protocolo de limpeza que foi estudado e foi muito debatido lá pelos irmãos do CCNIP do Brás. Por isso, cada igreja recebe material técnico. E o que melhorou bastante também com o CCNIP foi a prevenção de acidentes. Antigamente, nem todas as igrejas tinham EPIs, e até o próprio sistema, ele corria alguns riscos. Por exemplo, antes usávamos alguns produtos mais corrosivos, que machucavam um pouquinho a nossa saúde, danificavam os pisos. Aqui vou passar rapidinho, tem outra apresentação. E aqui é a forma de compra que foi implantada com o projeto. Antes a gente comprava nos distribuidores ou nas lojas, agora a gente compra tudo direto do fabricante. Então, por exemplo, um copinho que antigamente custava R$ 80, na época, antes da pandemia, quando a gente negociou, era 40, metade do preço. Porque não tem o lucro nem o imposto que o distribuidor coloca. E a gente funciona exatamente aqui, cada distribuição interna, cada setor numa distribuição. Não.
A grande novidade, depois da pandemia, foi o uso do desinfetante de uso geral de alta diluição. Porque antes da pandemia, o nosso principal produto era o limpador geral. E agora, o produto que mais utilizamos é o desinfetante, porque nós precisamos, a cada culto, fazer a higienização da igreja. O desinfetante que a gente usava, ele já combatia o coronavírus. Agora, ele era barato para o nosso uso, que era pouco. Cada litro do desinfetante anterior era R$ 3,62 o litro. O alta diluição, um galão de 5 litros, a gente dilui para 1 para 100. Então, a gente faz 500 litros com esse galão aqui. Com isso, o custo de cada litro passou a ser 6 centavos apenas, de 3,62 para 6 centavos. Aqui eles fizeram um levantamento de custo mensal desse desinfetante por igreja, R$ 4,50. O outro nós gastaríamos R$ 87 aproximadamente. Depois a gente vai apresentar certinho o uso dele. Aqui comparando a limpeza doméstica com a institucional, que Deus preparou que a gente está fazendo aqui nas casas de orações desde que implantou o CC Limpo, né? E temos aqui uma limpeza, custa R$ 4,50 no ambiente doméstico, utilizando esses produtos aqui. Por mês, 288, considerando 2 limpezas por semana, 4 semanas por mês, R$ 6.456 gastos em cada casa de oração. Agora a gente economiza água, tempo, como uma irmã contou para mim, eu não lembro agora comum dela. Ela contou que ela fazia a limpeza e chegava em casa e ia deitar, porque ela estava muito cansada. E agora, depois que implantou o CC Limpo, ela faz a limpeza, chega em casa mais cedo, ainda vai limpar a casa dela e depois fazer almoço, porque ela não cansa igual antes. O limpador geral, ele em 5 litros que ele vem, a gente transforma em 624, dura mais ou menos 1 ano em cada casa de oração, 98% de economia. Então, esse é um dos principais objetivos do projeto CC Limpo, fazer essa economia. Mas a gente percebeu que esse daqui é como se fosse um motivo teórico de implantar o CC Limpo. O principal motivo mesmo é trazer mais conforto para as irmãs não precisar ficar abaixando, os equipamentos com ergonomia, para as irmãs poderem limpar a igreja mais rápido e sem sofrer tanto. Deus preparou aqui um dos tópicos dessa reunião, como estão os compradores com a gente, é falar um pouquinho do sistema de compras unificado, que vai mudar um pouquinho só do que a gente já faz hoje. Todas as igrejas, elas compram juntas. As compras serão, como já são, bimestrais, na segunda quinzena dos meses ímpares. A gente vai ter uma planilha e cada casa de oração vai ter um estoque mínimo de cada produto. A gente vai mostrar daqui a pouquinho já para os irmãos e irmãs. Vamos já passar lá, quer ver? Cada casa de oração vai receber alguns papéis parecidos com esse daqui. Esse daqui foi implantado em São José do Rio Preto. A gente só vai fazer algumas alterações para nós. Então, a irmã encarregada da limpeza ou alguma outra irmã que auxilia ela vai ver lá, por exemplo, aqui eu preciso ter 3 galões de álcool em gel. No estoque vai estar 3. E quando ela for fazer o pedido, ela vai ver que só tem 1. Já usou 2. Então, ela vai pedir mais 2 aqui. Todos esses equipamentos aqui vão estar com fotos para facilitar, porque às vezes é difícil. Qual que é a diferença do display de higiênico para o display de toalha? Às vezes é difícil saber, então vai ter a foto certinho. E a irmã encarregada que vai marcar aqui a quantidade. Por quê? Porque os irmãos contribuintes, eles não sabem quando as irmãs vão precisar daquele refil do MOP, por exemplo. Quantos vermelhos, quantos azuis, às vezes os irmãos não sabem nem o que é, quanto mais saber quantos que precisam. Então, as irmãs encarregadas, ou alguma irmã, dependendo da localidade que auxilia ela, isso pode ser definido, a gente vai definir por casa de oração, ela vai colocar a quantidade que ela precisa de cada item.
Então, as irmãs encarregadas, ou alguma irmã, dependendo da localidade de tiros. Aqui o contribuinte passa o pedido para o responsável do setor e cada setor vai fazer a sua distribuição. Por que, irmãos, que a gente faz tudo isso? Esses são os resultados da economia a partir de março de 2020. Quanto que a gente economizou em cada item, comprando todo mundo junto? Ó, só em álcool em gel a gente economizou R$ 4.790. Aí vem botas, consumíveis, equipamentos de limpeza. Esse valor aqui é o valor que a gente deixou de gastar. A gente gastaria isso e gastamos menos por causa que compramos todos juntos. E aqui a gente tem uma economia por estarmos usando agora o desinfetante concentrado. Esse é o valor que a gente gastaria de compra de desinfetante se a gente não estivesse utilizando esse item. Então, os irmãos e as irmãs podem falar agora mesmo que o trabalho nosso, o trabalho das irmãs, dos irmãos, gerou para a obra de Deus, para o Senhor, 230 mil de economia a partir de março de 2020. A gente nem contou antes disso. Isso aqui é um fruto que hoje a gente, por graça de Deus, estamos apresentando para o Senhor e não aconteceria se dependesse só de nós, foi totalmente com a ajuda das irmãs apoiadoras, as irmãs encarregadas, as irmãs da limpeza, e juntos a gente está apresentando esse fruto hoje para o Senhor de 230 mil reais de economia. Só para avisar os irmãos compradores, a próxima compra ela vai ser no final desse mês, ela vai continuar com o link. E a partir de setembro que a gente vai estar implantando esse sistema aqui da ficha de pedido. Agora o irmão Arthur vai falar para a gente um pouquinho do livro, porque a primeira coisa que a gente faz quando chega na igreja depois de orar é preencher o livro de presença. Né? Então, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Bom, irmãos, eu vou falar então um pouquinho sobre o livro do voluntariado. É um assunto que é bem recorrente nas nossas reuniões. Aproveitando esse momento aqui que está se falando do CCBNIB, a gente vem aqui reforçar mais um pouco sobre o preenchimento do livro. Então, primeira coisa, né, irmãos? A gente colocou aqui na apresentação o preenchimento dos cadastros da igreja no livro de presença, né? Se os irmãos olharem, as irmãs olharem, vai ter lá a primeira página lá e tem que ser preenchido os dados aí dessa folha de cadastro. Nas últimas entregas que nós fizemos do livro, a parte que diz respeito à administração, que fica ali em cima, nós já preenchemos aqui. Mas a parte de baixo, que é da igreja, né, que é da parte das informações da localidade, os irmãos têm que preencher, tá bom? Hoje a gente chama de livro preto, né, mas também está tendo uma mudança na cor do livro, tá? Então é possível que nas próximas vezes que os irmãos receberem o livro, não vai ser mais preto, tá bom? Estou falando isso porque, como os irmãos também na apresentação, pode ser que vocês frisem essa imagem do livro, mas aí vai receber um livro com uma cor diferente daqui para frente. Aqui, a gente colocou a folha de cadastro do voluntário responsável, porque a gente precisa que, no caso da limpeza, a encarregada da limpeza, né? Então, vamos pensar nela. Ela precisa estar cadastrada na página de responsável, tá bom? Com os dados dela no livro de adesão. O livro de adesão, eu acho que não está com aqui, mas é um livro branco e a gente faz o cadastro dos voluntários nesse livro e ali tem uma página de responsável. Então, a encarregada da limpeza tem que estar cadastrada nessa página e também, em algumas localidades, tem uma irmã ou um irmão que é responsável pelo livro, né? E aí, esse irmão também pode ser cadastrado nessa página, tá bom?
coisa, tem que tomar sempre o cuidado de cadastrar todo mundo nas outras páginas, tá bom, irmãos? Como a gente, é uma coisa que a gente sempre vai bater na tecla, porque a rotatividade de irmãos na limpeza é grande, às vezes entra uma irmã nova, né? Então sempre tem que estar sendo cadastrado irmão, não pode deixar isso passar despercebido, tá bom? Por isso que a gente sugere que tenha uma pessoa ali na limpeza que cuida do livro, porque daí essa irmã, né, ela sempre vai estar atenta a essa parte de cadastro. Aqui a gente colocou uma foto, irmãos, da folha de preenchimento ali das horas, né? Então, aparece o mouse para eles? Aparece? Então, aqui, ó, não podemos deixar de preencher o cabeçário, tá bom? Mas o nome da localidade, no caso, como é limpeza, colocar limpeza, o mês, o ano, o código da igreja, né, o número da igreja, a administração, tudo certinho. E aqui, colocar sempre corretamente o dia, né, sem se preocupar em colocar o dia certinho, o número do livro também, né, o número do livro de adesão, que os irmãos estão cadastrados, né, e aqui o número do código de adesão. O que é esse código de adesão? É esse número aqui, ó. Tá vendo? Vai ter sempre um código no cadastro do irmão. Então, tem que estar sempre que o irmão for assinar o livro, tem que colocar o código dele. Tá bom? Aqui o nome, ele tem que estar legível, tá bom, irmãos? Então, por isso também que a gente pede para que tenha uma pessoa responsável na igreja cuidando do livro. Porque daí essa irmã, ela pode estar preenchendo o nome de todo mundo, né? Colocando os dados de todo mundo, e depois o irmão, ele só assina, ou a irmã só assina, tá bom? Então, por isso que a gente sugere, faz essa sugestão. É uma sugestão, não é uma regra, tá? A gente percebe que fica bem melhor assim. De qualquer forma, é imprescindível que o nome esteja assim legível da Irmandade que está trabalhando, tá bom? Aqui é o código de função, né? O código de função também está os números estão lá no livro de adesão. Então a gente sempre tem que ter o cuidado de ter o encarregado com o código dele corretamente e as irmãs que não são encarregadas com o código delas, tá bom? O valor de entrada e o valor de saída. A observação que a gente sempre faz é que a gente não pode ter, por exemplo, vamos supor, meu nome é Arthur, eu entrei aqui Arthur, e aí eu coloco aqui que eu entrei 8 horas e saí às 17. Aí o Guilherme, ele colocou o nome dele, só que ele lembrou de assinar o livro depois que eu já assinei, né? Então, só que ele chegou 7h30. Ele não pode colocar aqui 7h30, porque é uma regra, tá bom? Tem que ser em ordem crescente, tá bom? A entrada, tá bom? A saída não precisa ser assim. A saída pode ser o horário que as irmãs saíram mesmo, mas a entrada não. A entrada tem que ser em ordem crescente. E também não pode acontecer de colocar todo mundo 8 horas, tá bom? Tem que ser o horário mesmo, uma diferença de 1 minuto, pelo menos, tá bom? Que a gente pede. Porque não faz muito sentido a gente ter 10 irmãs entrando às 8 horas. Não dá, 1 minuto não dá para 10 irmãs assinarem o livro. Então, por isso que a gente pede assim. O total de horas a gente não pede para as irmãs calcularem, porque isso aqui o próprio Barais não pede, e o sistema que a gente faz os lançamentos, ele calcula as horas, tá bom? A assinatura é o mais importante, né? Então, tem que ter a assinatura do irmão, porque aqui é onde o governo entende que a irmã trabalhou voluntária. E ela assinou, reconhecendo que esse é o trabalho que ela está fazendo voluntário, tá bom? Bom, aqui são o número de presença a ser utilizado é o vezes, é o número 4. Aí está falando que tem que ter o livro 3, né, o termo de adesão, e o livro 4, que é o de presença, tá bom? E os preenchimentos devem ser imprescindíveis. Então, aqui só está recapitulando o que eu acabei de falar, tá bom? Ah, tá. Isso aqui é importante. Não devem trabalhar na limpeza. Menores de 18 anos, afastados do trabalho por motivo de doença, né? Ou aposentados por invalidez. Isso daqui também a gente está sempre falando, né? Mas a gente deixa aqui também mais uma vez frisado para as irmãs, para cada vez mais deixar isso mais consolidado dentro das igrejas, tá bom? Aqui, irmãos, tem uma observação que o Estatuto do Idoso estabelece que o idoso é a partir de 60 anos de idade, né? Por que está sendo dito isso? Porque a gente sugere para a localidade, para os irmãos que estão na limpeza,
sempre ter o cuidado de deixar os trabalhos mais brandos para a Irmandade que está acima dessa idade, né? Já que a gente tem a lei, né, que estabelece isso, acima de 60 idosos, então a gente já sabe que acima de 60 a gente vai dar os trabalhos mais brandos para a irmã ou para o irmão, tá bom? Aqui a gente colocou 76, porque a gente tem um seguro, né? Aqui é de uma outra localidade, uma outra administração, mas a nossa administração é até 75 anos de idade. Então, nós temos o seguro também. O seguro, rapidamente, de repente, aconteceu, nos permitiu de uma irmã sofrer um acidente, a administração de impostos, ela paga o seguro para que venha ter o socorro para essa irmã ou o irmão nos gastos em relação ao acidente, né? Então, por exemplo, comprar medicamento, às vezes algum curativo, assim por diante. Então, a gente tem um seguro para isso. O seguro nosso aqui da nossa administração, no caso da empresa, vai até 75 anos de idade, e só para a gente conseguir o recurso do seguro, a gente precisa que todos os dados do livro, então, o livro de adesão, o livro de presença, esteja assinado corretamente, porque o seguro vai analisar isso, tá bom? Então, é imprescindível que esteja assinado tudo certinho, tudo cadastrado certinho, para que a gente possa utilizar o seguro se for necessário. Do que? Tá certo? Geralmente, os irmãos estão perguntando se cobre de volta, irmão. Sim, mas geralmente, vamos supor que nem aconteceu um caso numa igreja aqui na região. O irmão caiu e o bombeiro às vezes vem pegar o irmão. Então, geralmente, já acontece, quando acontece, pelo menos aqui na nossa região, já foi o bombeiro veio, a ambulância veio. Então, no caso, aí não vai ter nem como gasto, né? Porque o bombeiro vai levar. Quando o irmão leva, pode ser, a gente pode recorrer sim, mas aí tem que ter a nota fiscal do gasto que teve de condução, entendeu? Um ponto importante, irmãos, é assim, até estava conversando com o irmão do seguro ontem. Vamos lá, de repente Deus preparou, Deus permitiu acontecer um acidente na localidade. A irmã foi direcionada ao hospital. Geralmente, quando a ambulância vai levar para o SUS, né? Então, para o primeiro hospital do SUS. Aí faz lá o primeiro socorro e depois de lá vai para um particular se o irmão tem convênio ou não. Mas vamos supor que nesse processo tenha tido algum gasto, né? O que acontece, irmão? Precisa guardar todas as notas fiscais, porque depois a gente vai mandar essas notas para o seguro para eles reembolsar nós, tá bom? Então, é importante sempre guardar as notas fiscais, tá bom? E sempre tem que ter uma pessoa já preparada para pegar os dados da irmã. Enquanto o irmão está sendo atendido, ou a irmã está sendo atendida lá no hospital, a gente já vai encaminhando os dados para o seguro, tá bom? O livro de presença chegou aqui. Você quer falar? Tá. Então, irmãos, da parte do livro de presença é isso. Eu só vou reforçar aqui, irmãos, a importância de preencher, porque é o cumprimento da lei, tá bom? Então, sempre tem que estar preenchido corretamente, tá bom? Agora o irmão Raciel vai falar sobre o seguro, sobre o EPI, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Raciel vai falar sobre o EPI, tá bom? Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Raciel aqui no CCB. Bom, vamos falar um pouquinho da parte do EPI. Hoje era para a nossa irmã Brenda falar alguma coisa a respeito, mas como teve alguns compromissos, a gente vai ter mais essa liberdade de falar com os irmãos alguma coisa nessa questão, e as irmãs também. Mas a parte dos EPIs, na verdade, está acontecendo em algumas localidades, fazer algumas adaptações, né? E o primeiro passo, né, quando a gente inicia, como o Sérgio Deus já falou, essa questão do livro, tem a questão da oração, tem o processo, né, todo o andamento ali de preparar produto, a encarregada e o responsável faz todo o processo para que quando as irmãs terminam a oração, né, todo esse procedimento, comecem a trabalhar com tudo já pronto. Essa parte do EPI é muito importante porque, apesar de todos os produtos serem produtos profissionais, ele não quer dizer que ele não venha correr nenhum tipo de risco. De repente, respingar numa mão, ter alguma alergia. Teve alguns casos já por adaptação do produto, teve alguma alergia ali, mas graças a Deus foi sanado.
Então, o processo do EPI, irmão, ele é muito importante. Falar um pouco dos EPIs principais que nós temos aí, né? Alguns aqui a gente não tem foto, mas podemos fazer alguma lembrança. A bota, que é um dos produtos, que é um dos EPIs principais, que a gente sabe que precisa ter, porque o piso vai ficar molhado. Então, as botas, eles também passam por um processo de compra e é um produto homologado, porque sabemos que algumas casas de durações têm um piso um pouco mais escorregadio, e essas botas são específicas para trabalhar nesse piso. Então, assim, as botas são umas botas que, quando nós compramos, precisa cada irmão passar por toda essa etapa que foi explicado aqui agora para o nosso irmão Arthur, e até mesmo quando ela passa pelo processo de adaptação. Então, por exemplo, a irmã vai trabalhar dentro do salão da casa de oração e esse é o primeiro ponto que ela precisa ter, o cuidado com o calçado, né? Não dá para trabalhar de chinelo, não dá para trabalhar com nenhum tipo de calçado que venha comprometer a parte interna, ou seja, os dedos das irmãs, enfim. Então, por exemplo, hoje a irmã vai trabalhar, não tem bota, então ela vai ter que trabalhar em uma função que evite que o pé dela fique molhado. Por exemplo, a gente sempre anuncia para as irmãs, para os irmãos, primeiro passo é estar trabalhando com tênis que consiga dali fazer essa movimentação dentro da casa de oração. Então, por exemplo, a irmã vai trabalhar no processo de limpeza dos bancos, passar espanador, passar o processo do pano com mirax. Então, a irmã primeiro vai passar por esse processo de adaptação, né, para que nós possamos ganhar tempo e no primeiro pedido, né, eventualmente aí nesse primeiro pedido, a gente consiga entender como que a irmã se sentiu, né, por esse processo, para não gerar custo, gasto desnecessário. Então, às vezes a irmã não tem necessidade de estar utilizando a bota, né, porque tem vários processos que se respeitam ali dentro da casa de oração, como a limpeza, e às vezes não tem necessidade de comprar essa bota, mas a princípio a irmã passou por esse processo de adaptação, vamos fazer a compra. Por exemplo, a irmã calça 36, então nós vamos fazer essa compra desse calçado para a irmã. Esse equipamento, né, que é equipamento de proteção individual, ele não pode ser compartilhado, porque às vezes tem algum tipo de irmãs que ali está utilizando o número 36, às vezes acabou não higienizando, compartilha com o outro, pode trazer alguma contaminação, até mesmo podemos dizer assim, massa, né? Está ali a irmã utilizando, outra já compartilha, então não pode. Então, assim, a bota é o primeiro passo, né? Que vai trabalhar dentro da casa de oração ali, que é o piso molhado. Tem o processo das luvas, irmãos. A parte das luvas que nós falamos sempre para os irmãos, que a gente fez uma nova adaptação, utilizávamos qualquer luva, claro, sempre com segurança, mas nós fizemos uma padronização. Esse produto também, né, esse EPI, ele também é homologado, né, que é da Volk Brasil. E o que nós fizemos? Nós começamos a comprar essa linha de produtos, no caso as luvas Silver, e todos com as cores azuis. Por quê? Vai chegar um momento que a gente vai tentar fazer uma padronização para cada local. Ou seja, temos os banheiros, que todos os equipamentos são vermelhos, nós temos a cozinha, que todos os equipamentos são amarelos, e nós temos o salão, que todos os equipamentos são azuis. Isso é para que a gente consiga fazer o processo de identificação. Por exemplo, vai chegar um momento que as luvas no banheiro, a gente vai conseguir deixar uma cor padrão somente para o banheiro. Então, por exemplo, se a irmã estiver trabalhando com a luva ali dentro do banheiro, né, que é uma luva específica, de cor específica para padronização, e ela for até o salão, isso não pode. Então, a gente vai conseguir identificar. Mas, voltando um pouquinho atrás, falando dessa questão das luvas, essa luva, ela é uma luva mais resistente, tem uma validade de 5 anos, que é a luva Silver, né? Aqui a gente não tem uma foto dela, né? Que é a luva Silver, mas eu tenho... Deixa eu colocar aqui para os irmãos para facilitar aqui. O slide acho que não tem. É amarelo, né? É amarelo. Você coloca aqui? Pode ser.
Fazendo os ajustes aqui, nos abençoe. Então, irmãos, falando nessa questão das luvas, né? Então, vamos lá. A luva, ela vai vir nessa cor aqui, ó. Deixa eu ver se os irmãos conseguem. Essa luva azul, nessa cor azul. É a mesma luva que está embaixo, que é uma luva mais reforçada, né? Porém, como eu falei nessa questão da padronização, a luva vai ser azul. Então, nós temos a bota, temos a luva, né? Que nós estamos trabalhando nessa questão da utilização dessa luva silver. E nós temos a parte das máscaras, né? As máscaras que nós já utilizamos hoje, por nós estarmos em pandemia, ela já é suficiente ali para fazer os trabalhos normais dentro da casa de oração. Porém, se as irmãs e os irmãos observarem, tem essa... Geralmente a gente fala uma luva mais... uma máscara mais reforçada, né? E tem a NK, tem outras máscaras também, que alguns irmãos já aderiram dentro das casas de orações, que é uma luva para que a gente possa fazer a utilização na hora de fazer o processo de diluição de produtos. Então, assim, uma luva de pano, ou até essas luvas as máscaras de pano, até essas máscaras de TNT, são máscaras mais finas, então pode trazer algum tipo de pouca filtração ali para dentro das nossas narinas, e a gente venha passar a mão. Então, os produtos não são totalmente assim, agressivos, né? Mas a gente precisa respeitar. Então, as botas, depois nós viemos aí falando nessa questão das luvas e falando nessa questão das máscaras. O óculos, como vocês podem ver aqui, o óculos de proteção, uma grande maioria também utiliza. Geralmente, quem que utiliza essa máscara específica e esse óculos específicos? São as irmãs que vão trabalhar na questão dos produtos, tanto na diluição e até mesmo ali naquele local ali que vai estar fazendo o processo da limpeza, né? Às vezes vou trabalhar com LT, bati no balde, respingou. Se a gente puder tomar esse cuidado de estar sempre utilizando esses EPIs, ele é muito importante. Nós aqui ele deixou passar, mas graças a Deus o Senhor de Deus mostrou para nós aqui, ó, onde está passando o mouse aqui, a bota, ela é justamente parecida com essa. Nós mudamos aqui, ó, se observar, ela tem essa curvinha aqui. Então, a gente acrescentou uma nova bota, né? Até porque ela tem uma elevação aqui na parte do calçado. Então, nós deixamos uma bota mais reta, né? Ou seja, não tem esse padrão como essa daqui, que é o calcanhar. Então, o processo dessa bota, ela tem um cano um pouco maior. Então, na hora que vai ser feita a utilização, se de repente o balde cai e tomba, ele não tem perigo de entrar aqui dentro da bota, ali, nenhum tipo de líquido, até mesmo químico, né? Então, a questão dos EPIs, como foi uma questão assim um pouco em cima da hora, mas eu acredito que todos conseguiram absorver melhor aí. Então, a gente precisa ter sempre em mente, no momento do trabalho, de lembrar de utilizar os EPIs. As botas, todas as irmãs que têm essas botas imprescindíveis não podem deixar de utilizar, porque a maioria dos acidentes no local de limpeza é porque o piso está escorregadio. E a gente não tem controle. Escorregou, infelizmente, a gente vai sofrer, de repente, um trauma, às vezes até uma fratura aí um pouco mais grave. Então, por isso que eu comecei a falar nessa questão das botas primeiro, porque às vezes a gente esquece ali, está com calçado, de repente o tênis, até como esse da foto do slide, às vezes a gente acha, não, esse aqui dá para fazer. Irmão, não façam isso. Peguem as botas, utilizem as botas corretas, a administração está sempre apoiando nós fazer esse processo da compra. Tem algumas localidades que estão sempre buscando também suprir essa ausência de algumas irmãs que ainda não têm, mas a gente, na medida do possível, vamos estar entregando aí de acordo com o pedido. Tem algumas localidades também que, dessa última vez, estava com uma grande falta, nós já conseguimos encaminhar também. E até lembrando aqui, vamos frisar que esse último pedido teve um pouco de atraso das botas, porque a cidade de Franca estava no lockdown 100%. Então, nós fomos explicando os irmãos no grupos aí também, e as irmãs foram absorvendo, tiveram essa paciência conosco. Tá bom? Então, a parte do EPI é essa a importância, as irmãs tomar sempre esse cuidado, né, para que nós possamos estar sempre lembrando que, cuidando de nós aí, a gente não vai sofrer nenhum tipo de acidente grave, né? Então, vamos falar um pouquinho agora dessa questão, da higienização dos cultos.
Bom, o Senhor de Deus vai colocar aqui a questão da higienização. Pode ser os produtos da limpeza interna. Isso. Irmãos, agora vamos falar um pouquinho dessa questão da limpeza interna, né, que é um assunto que a gente conhece um pouquinho mais, os EPIs, como falei, foi uma improvisação aqui, mas eu acredito que todos tiveram uma boa lembrança aí da importância de utilizar os EPIs, né? A parte da limpeza, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, todo o processo como foi feito desde o início, né, da implantação, recebemos um kit para cada casa de oração, né, e ali a gente foi adaptando a quantidade de balde, a quantidade de mopinhos, a quantidade de LT, para que possamos estar sempre atendendo a necessidade de cada igreja. Tem um pote pequeno, médio e grande, né? Então, qual que é o processo que a gente vai fazer uma lembrança aqui para os irmãos, né? Todos já sabem que tem que ter os equipamentos corretos, né? E pelo fato de nós estarmos dentro de uma parte ainda da pandemia, nós adotamos, fizemos algum ajuste, né, para que possamos estar sempre respeitando o que a vigilância sanitária pede para nós, né, Ministério da Saúde, e até mesmo o vigor que está no nosso município. Então, assim, o primeiro passo, né, que nós começamos a trazer para as localidades, que foi passado para nós, tanto nível Brasil, e até os locais também, porque a gente precisava fazer esse ajuste, foi no momento foi no momento do recebimento da Irmandade. Então, essa triagem foi muito importante, né? Como nós falamos, essa questão dos produtos homologados. Nós fizemos uma compra, irmão, desse produto aqui, ó, que é um gel, é um álcool gel antisséptico. Esse álcool aqui, entrando dentro desse fator da economia, muitos acompanharam. O álcool em gel ele chegou a ser vendido em algumas empresas, até umas lojas, até R$ 130 no galão de 5 litros, coisa que a gente pagava aí, média de R$ 20, R$ 18, então ele aumentou muito, né? Teve uma procura grande, faltou esse produto nos mercados, então isso ocasionou esse custo muito alto, né? Mas os irmãos orando a Deus, foram pesquisando, fazendo todas essas cotações, e Deus preparou que esse produto nós conseguimos para todas as nossas regiões aí a R$ 25. Então, Deus fez uma obra, nós conseguimos atender essa questão da implantação, da triagem da Irmandade, né, do recebimento. Então, trouxemos o álcool em gel, um preço bom, com qualidade, trouxemos também os termômetros, né? Algumas localidades estavam com um pouco de dificuldade, a gente foi tentando ajudar da melhor forma possível. E também fomos trazendo a Face Shield, né, que é aquele visor, para que possamos estar sempre atendendo o que a vigilância pede, né? Fazendo os novos comunicados de acordo com o que era necessário. Então, assim, fez todo esse processo, a utilização do álcool em gel, e uma grande maioria, irmãos, conseguiu absorver já uma própria mensagem, graças a Deus, a região Suzano e Poá, a gente teve, assim, poucas reclamações, né? Pouca procura do que deveria fazer, porque absorveu mais rápido. O que a gente sempre pede nesse álcool em gel, irmãos, aqui ele tem uma etiqueta, né, de identificação. A grande maioria das localidades coloca essa etiqueta para a parede e fica inviável, aqui é branco, tá vendo? Então, acaba não sabendo que produto que está ali dentro. Então, às vezes, acabava faltando, vou estar sem álcool, mas não é que estava sem, pelo fato da identificação mesmo, né? Então, todo esse processo a gente conseguiu adaptar para que pudéssemos atender melhor, né? Então, falando dessa questão primordial aí da limpeza da casa de oração. Quando nós estamos preparando a casa de oração, as irmãs, no caso, as irmãs encarregadas, responsáveis e as irmãs colaboradoras da limpeza, né? Cada casa de oração estipulou o seu dia, né? Ficou mais flexível ali. De repente, o culto da casa de oração é segunda, quarta e sexta, então foi acordado, né? Deixado bem claro com as irmãs que era necessário fazer a limpeza nesse dia. Então, assim, por que nós estamos relembrando essa questão?
Pelo fato de nós estarmos na pandemia, a gente teve, assim, houve a necessidade poucas de cuidado maior na limpeza, né? A gente teve, assim, houve a necessidade poucas de cuidado maior na limpeza, né? A gente teve, assim, houve a necessidade nova. Então, o primeiro passo que nós começamos a gente teve para as irmãs, o que a gente foi aprendendo, foi a questão da higienização com eficácia e até mesmo o cuidado com o próprio colaborador. Por isso a importância dos EPIs. Então, assim, hoje a gente está combatendo um vírus, né, que é invisível, todos sabem disso, e a gente não consegue saber onde ele está. Então, a gente tem um componente para combater, que seriam os produtos, e nós temos os EPIs também que a gente, muitas das vezes, a gente estava deixando a desejar, não estava utilizando. Então, assim, o primeiro passo, irmão, dessa questão da limpeza, eu queria frisar aqui, com os irmãos e as irmãs, tomar sempre esse devido cuidado do produto correto a ser utilizado, né? E da forma correta de ser utilizado também. Algumas localidades a gente percebeu que estava tendo alguma dificuldade em qual produto utilizar. Coloquei aqui no slide, ó, esse produto aqui, ele é o açaí com guaraná. Às vezes estavam confundindo esse produto com o desinfetante, até porque eles são parecidos as cores, né? Os dois são roxos. Mas se os irmãos e as irmãs começarem a observar isso, essa questão, às vezes esquece ali de ler, passa batido essa questão do nome do produto, vocês vão observar que quando balançar o galão, o açaí com guaraná, que é o limpador de uso geral, que vai no diluidor, ele é um produto mais concentrado, ele é mais grosso, né? Então, quando se pega o desinfetante, que é uma diluição também alta diluição, ele é um produto um pouco mais ralinho. Então, ou seja, consegue ter essa diferença, apesar do ser um produto roxo, né? O açaí com guaraná ele tem uma coloração um pouco mais forte. Mas fazendo lembrança de todos esses produtos, que é importante a gente ler a etiqueta, ver certinho, para que a gente não possa estar tentando fazer um trabalho, né? Mas assim, lembrando de qual produto correto ser feito, essa utilização. Então, às vezes, algumas localidades estavam utilizando o açaí com guaraná, mas a gente conseguiu fazer essa observação a tempo, né? Então, todo o processo da limpeza, todas as irmãs já são muito bem treinadas, tanto as irmãs que são parte do apoio, que as irmãs apoiadoras, as irmãs responsáveis pela limpeza, que são as encarregadas, e as voluntárias também, né, que fazem muita diferença nessa questão da limpeza das casas de orações. Quando vai começar esse processo da limpeza, as irmãs às vezes têm um pouco de dificuldade, as novas. Então, assim, a gente faz lembrança que todos esses produtos, eles têm a sua peculiaridade, né, que seria a sua eficiência ali no momento de utilizar. Então, assim, trazer uma irmã nova ali, que acabou de começar o processo de limpeza dentro de uma casa de oração, fazer lembrança também desses produtos para ela, porque às vezes a irmã não sabe utilizar, e se a gente começa a fazer lembrança de como que é o produto, como que é a utilização, hoje está muito mais rápido esse processo da limpeza, às vezes a gente acaba esquecendo. Em algumas localidades a gente viu que estava com dificuldade por não fazer lembrança de cada produto que deve ser utilizado para essa finalidade. Lembrando aqui também, mas nessa questão da limpeza dos bancos, né, que são locais mais propícios à contaminação do vírus, quando nós fazemos a limpeza, né, fazendo a remoção ali do pó dos bancos, as irmãs fazem esse processo, antes a gente fazia um processo de limpeza superficial, né, tiraríamos sempre o pó, e depois a gente entraria com um pano úmido e passava nos bancos. Por causa do momento que nós estamos vivendo, que é o Covid-19, Deus foi maravilhoso nessa questão, porque nós já tínhamos o produto, né? Nós já utilizávamos esse produto, que é o Mirax Lavanda, que é o desinfetante. Então, a gente só fez alguns ajustes, conseguimos levar até as irmãs, os irmãos, a importância da diluição. Hoje nós temos um copo diluidor, né? Que nós já utilizamos nessa questão da diluição, porque o desinfetante não adianta colocar ele no diluidor ali, porque às vezes ele fica muito tempo parado, enfim, tem vários fatores. Então, para facilitar, nós temos o galão, fizemos um vídeo nessa questão, né?
temos um galão ali vazio, enchemos de água e depois nós colocamos 50 ml de produto para que possamos combater essa questão do vírus. Após esse procedimento, nós colocamos dentro do borrifador. Vai ter muita pergunta aí também, muitas afirmações nessa questão do borrifador. Vou ver se eu tenho aqui para fazer uma lembrança para as irmãs. É esse borrifador aqui, ó. Esse borrifador, geralmente, não dá para a gente fazer uma diluição diretamente nele, porque às vezes acaba tendo pouca diluição, às vezes muita diluição. Então, geralmente, uma casa de oração aí utiliza de 3 a 4 litros de desinfetante já diluído, né? Então, abasteceu ele após essa diluição no galão de 5 litros, faz a utilização desse equipamento aqui para fazer a borrifação no pano e depois passar nos bancos. Antigamente fazia só o pano úmido e hoje a gente acrescentou o Mirax para que possamos combater o vírus, né? Nunca fazer o processo, mano, tem falado bastante nos grupos aí, passado para as irmãs, diretamente na peça. Isso já pode levar até para o nosso dia a dia, né? Tudo que nós vamos limpar, a gente precisa ter um aplicador, ou seja, alguma coisa que leve o produto até onde a gente quer que seja limpo. Seja uma mesa, seja uma tela de computador, seja os bancos da casa de oração. Então, a gente precisa ter alguma coisa que consiga levar o produto com eficiência e eficácia para ser feita essa limpeza. Recebendo, como estava falando, essa questão desse equipamento, a gente está tendo algumas reclamações nessa questão desse equipamento aqui, porque ele acaba estragando. A gente não conseguiu identificar 100%, mas às vezes a mola não tem a pressão correta, às vezes os O-rings que tem dentro dele também está deixando a desejar. Mas já fizemos essa comunicação com o fabricante para que nós possamos tentar melhorar essa questão. E também tentar fazer a compra dele separado. Isso aqui dificilmente, que é o reservatório, ele vai estragar. Então, nós estamos tentando fazer a compra quando houver essa necessidade, né? Claro, já fizemos essa notificação, somente do gatilho. Então, feito esse processo de limpeza dos bancos, feito esse processo de limpeza dos bancos, a gente já tem um item que, particularmente, ali já está 100% higienizado. Então, onde coloca a pastinha, onde as irmãs colocam a bolsa, onde coloca o véu, onde se senta, tem essa parte do distanciamento, cada localidade fez de acordo com o que a prefeitura solicitou, Suzana em Poá. Então, assim, todo o processo, quando a gente vai ser feito a limpeza, lembrar que aonde a pessoa senta, onde o irmão e a irmã sentam, a gente tomar um pouco mais de atenção, até porque a pessoa sentou ali, e de frente onde ela sentou, tem sempre algum local que ela coloca mais as mãos. Então, ali a gente precisa observar muito. Quando vai fazer a limpeza, lembrando sempre com os EPIs, as luvas, fazer essa limpeza com um pouco mais de atenção. Esse processo a gente levou para uma parte mais detalhada. As irmãs lembrou aí também, algumas vezes, a gente mandando algumas mensagens, nessa questão da limpeza durante os cultos, né? A parte da limpeza durante os cultos, ele começou a ser primordial. Por quê? Quando o irmão... Bom, esse aqui não tem slide, mas eu vou falar porque tem alguma coisa anotada aqui. Quando o irmão e a irmã vai utilizar, por exemplo, o banheiro da casa de oração, vai utilizar o dispenser do copo para fazer a utilização tanto do banheiro e até mesmo tomar a água, apesar que reduziu bastante esse número dessas utilizações por causa da pandemia, nós precisamos tomar o devido cuidado, porque quem utiliza, né, o dispenser, por exemplo, apertou lá o gatilhozinho para poder descer o copo, e ele vai levar a mão na torneira para encher o copo com água, geralmente a gente deixava à vontade isso, né? Cada irmão vai lá, utiliza, faz a sua utilização ali normal. Mas a gente está sempre lembrando e aconselhando os irmãos, tanto das localidades, para que possa fazer essa lembrança para os irmãos que fazem parte do sanitário, os irmãos que fazem parte daquela porta ali que seria entre os sanitários e os bebedouros, para que possa ter uma pessoa responsável para fazer essa manutenção, que é uma higienização durante o culto, né? Então, ou seja, é uma manutenção, basicamente. A gente tem o Mirax ali na nossa mão, que é o borrifador, nós temos o pano e estamos com a luva.
Então, um exemplo, eu fui lá e utilizei o dispenser e fui lá e utilizei a torneira. Como nós estamos passando por esse processo do Covid, muitas das pessoas são assintomáticas, então não dá para a gente saber se a pessoa está com vírus ou não. Então, qual que é o correto? Pegar, após o uso dessa pessoa, né, está sempre o número reduzido, já faz a higienização desses locais. A mesma coisa da parte dos banheiros, né? Geralmente tem um ou dois irmãos até para respeitar os locais onde está sendo feita a limpeza. Lembrando novamente, o pano que nós utilizamos para fazer a higienização da torneira, ali do bebedouro e do dispenser, irmãos, eles não podem ser utilizados no dispenser ali do papel higiênico, do dispenser do papel toalha, porque são bactérias diferentes que estão dentro dos ambientes. Então, a gente precisa tomar essa atenção. Por isso que a gente precisa do esforço, ministério, os irmãos, as irmãs, todos que estão aí, para que se comuniquem, para que no momento que for fazer essa higienização, fazer essa lembrança. Porque às vezes eu tiro a bactéria de um ambiente e levo para outro. Por isso que existe essa padronização de cores, né? Para que a gente possa identificar. O pano que usa dentro do salão, ele não pode usar dentro do banheiro e assim vice-versa. Então, tem um responsável, né, para poder fazer essa limpeza durante o culto. É muito importante, porque a gente começa a reduzir esse contágio. A gente sabe que, graças a Deus, não teve nenhum tipo de contaminação dentro da casa de oração, até onde a gente sabe, né? Graças a Deus a gente não teve isso. E assim, por causa que cada casa de oração conseguiu absorver essas informações da importância das manutenções, dos locais de uso e até mesmo dos processos de uso dos produtos corretos. Então, fazer essa higienização durante o Santo Culto ele é muito importante. Falando dentro do salão, que é o salão da casa de oração, que no caso acontece os cultos, não tem como a gente ficar higienizando toda hora. O irmão colocou a mão no banco, já higieniza. Mas respeitar muito, fazer lembrança, a irmandade, que no momento que a casa de oração estiver acontecendo o santo culto, e o irmão sentou no banco, e ele vai, de repente ele se sentiu à vontade para mudar de assento, o que é muito importante? O irmão da porta, ou o irmão responsável, né? A gente fala irmão, mas é irmãos e irmãs, tá? Responsável por essa parte, que higienize aquele local. Então, se ele vai sair dali, já vou falar essa questão ali, se ele já vai sair dali de um assento para ir no outro assento, o mais importante, irmãos, é higienizar o local que ele deixou de utilizar. Porque às vezes entra um novo irmão, uma nova irmã que está sentado naquele lugar, o lugar, ele, querendo ou não, está com o lugar já usado, ou seja, possível contaminação. Então, precisa fazer essa higienização desse assento que foi utilizado pelo irmão. E o ministério, né, a gente sempre lembrar os irmãos, as irmãs também, está sempre lembrando que é importante avisar a irmandade que no momento que vai mudar de local ali, bom, lembra o irmão ali da porta, lembra o irmão, não precisa higienizar ali, eu acho que nesse lugar aqui vai ficar mais confortável. Então, a gente sempre está vendo o carinho dos irmãos da porta, levar os irmãos até o local, para se aceitar, as irmãs também ter esse carinho aí, mas às vezes a gente sabe que acontece dessa mudança. Bom, chegou uma pergunta aqui, qual é o melhor produto, né, no caso, para a higienização dos bancos? Álcool em gel ou desinfetante? Colocar aqui, digo isto no decorrer do culto, caso alguém mudar de lugar. Acabei de falar e veio essa pergunta aqui. Irmãos, falando do álcool e falando do desinfetante, os dois têm eficácia, né? Os dois têm eficácia para limpeza e desinfecção. Mas a eficácia mais comprovada que nós temos é o desinfetante nessa diluição. Então, assim, e ele é mais barato, né? O Senhor de Deus fez essa lembrança aqui do lado, não Guilherme. E ele é mais barato. E assim, o que é mais importante? Quando nós utilizamos, né, a gente faz o processo da utilização do álcool em gel em madeiras, ele acaba tendo ressecamento do material, apesar do banco ser envernizado. Mas quanto mais a gente fica passando produtos que não é correto, a gente começa a ter um pouco mais de tanto gasto e até desgaste no caso dos bancos, né? Então, assim, qualquer momento que for fazer higienização nos bancos, o processo correto é o espanador, claro, no processo da limpeza, ali no dia da limpeza,
e fazer o processo do desinfetante Mirax, que é o lavando, alta dimensão, que já vai estar diluído nesse borrifador aqui, ó. Então, aplicou no pano, fez a limpeza, já é suficiente. A gente aconselhou os irmãos e as irmãs ter sempre um desse, né, com um pouco do produto, em cada lado, ou seja, ali na portaria ter, para que na hora que o irmão avistar que o servo de Deus, a serva de Deus, no caso, né, ambos os lados, né, a irmã respeitando o lado das irmãs, o irmão do lado dos irmãos, já sai de lá de trás com o pano na mão e até mesmo o próprio borrifador. E faz a limpeza, já está tudo certo. De preferência, irmão, fez essa limpeza, os irmãos voltando para os seus lugares onde está ali de notificação, já pega o álcool em gel, já faz a higienização das tuas mãos e já fica tudo certinho. Tá bom? Então, respondida a pergunta aqui, na utilização do álcool em gel desinfetante, já pega o álcool em gel, já faz a higienização das tuas mãos e já fica tudo certinho. Tá bom? Então, irmãos, agora falando nessa questão, ficou bem claro, ficou bem claro essa questão da higienização durante os cultos, né? Os dispensers, os locais onde são tocáveis. Então, a gente precisa fazer essa manutenção aí. E as localidades que não têm irmão e irmã para essa função aí, para esse momento durante o santo culto, comunica ali entre os próprios irmãos. Nós, a gente fala assim, comunica o ministério, parece que fica um peso, né? Tudo a gente leva para o ministério. Mas às vezes tem um irmão dentro da casa de oração que está com desejo de fazer alguma coisa. Às vezes você sabe disso. Bom, ele não precisa ter cargo na obra de Deus ali, claro, precisa ser daquela comum, ter uma boa convivência aí com os irmãos, até para você entender. Poxa, mas se o servo de Deus, ele sente de pegar um borrifador e ficar ali durante o santo culto, de fazer uma limpeza, irmão, isso aí é uma alegria. Se ele puder fazer essa parte, até os próprios irmãos podem comunicar ali o ministério dele, conforme aquele irmão ele sentiu de fazer essa parte. A gente já viu casos aí de irmãos médicos que estão fazendo a limpeza durante o processo do culto em banheiros, ele sente essa alegria. Então, às vezes, não precisa nem te falar, ô irmão do ministério, né? O irmão João, por exemplo, irmão João, precisa de 3 pessoas para ir lá, às vezes, nessa comunicação Deus já prepara, né? Então, muito importante tirar um pouco esse peso do ministério aí também e haver essa comunicação aí, que Deus vai sempre preparando, tá? Quando não houver, a gente já passa para eles também, mas ter esse alinhamento com o ministério, tá bom? E na questão da higienização, irmãos, que está tendo bastante dúvidas, entre os cultos. O que seria essa higienização entre os cultos? Seria uma higienização, o primeiro passo, né? E hoje uma casa de oração que tem um culto durante a segunda-feira, né? Fez a higienização na segunda-feira, aconteceu o culto à noite, por exemplo, né? Acabou o santo culto, vai ter um culto na quarta-feira, por exemplo. Então, aconteceu o culto na segunda-feira, irmão, não há necessidade de fazer a limpeza após o santo culto. Até porque o vírus, né, se houver o vírus naquele local, ele ainda está ativo ali. Então, não tem por que ficar se expondo sem a necessidade, né? Existem as necessidades, as prioridades. Então, aconteceu o culto na segunda-feira, a casa de oração já estava higienizada, terminou o santo culto. No processo, não precisa fazer a limpeza. Como vai ter o culto na quarta-feira, as irmãs que já são responsáveis por esse processo, na quarta-feira de manhã, de repente à tarde, né, que a gente deixou sempre bem claro para as irmãs, na medida do possível, quanto mais tempo deixar transcorrer, melhor. O que é deixar transcorrer, irmãos? Terminou o santo culto, não haver essa necessidade de já correr para higienizar, porque a gente tem esse tempo hábil. Terminou o santo culto da segunda-feira, a gente tem um descanso ali dessa questão do vírus ativo, da terça e da quarta-feira em um determinado horário. Então, as irmãs já vão se prontificar para fazer a higienização, até porque estão mais preparadas, estão mais habituados para fazer essa limpeza, que é uma higienização, uma limpeza institucional bem mais completa, né? Como o servo de Deus já falou no início da apresentação. Então, tem um outro passo da higienização também, que é após o processo de culto para a reunião de jovens e menores. Então, por exemplo, hoje nós temos o culto no sábado, esse culto do sábado, a igreja também estava higienizada, né, pelas irmãs, e terminou o santo culto, a serva de Deus vai precisar fazer o processo da higienização, porque no domingo de manhã
vai acontecer o Santo Culto. O Senhor de Deus vai até observar se tem algumas perguntas nessa questão, depois a gente passa para as irmãs também. Mas o que acontece? O mais correto, irmãos, após o Santo Culto do sábado, é aguardar e no domingo de manhã a gente preparar uma equipe, né, seja os auxiliares de jovens e menores, a mocidade, para que eles possam fazer essa higienização durante o culto, durante o domingo de manhã, né? Então, terminou o Santo Culto do sábado, irmãos, não mexe, né? Tem essa equipe, nós vamos fazer o trabalho de higienização, os EPIs, tudo certinho, os equipamentos, tudo certo, para que possamos fazer essa higienização, que é uma higienização que, no caso, a gente não pode nem falar que é mais completa, porque não vai fazer varrição, a gente vai tirar o residual assim, mais agressivo, que seria, às vezes cai um copo, um papel, uma luva ali, remove, joga no lixo, e fica tudo certo. Mas o que é mais importante nessa higienização da desinfecção também, que é esse período do sábado para o domingo, né? Falando dessa limpeza nos domingos, vou voltar ao sábado, vocês vão entender o que a gente precisa passar para os irmãos e as irmãs. Tem lá a mocidade para preparar a reunião de jovens e menores, vai fazer a limpeza, né? Todos os equipamentos vai fazer a limpeza do quê? Dos bancos, dos dispensers. Por isso que é importante fazer a manutenção durante o Santo Culto. Fica menos coisa, tanto para a mocidade e as irmãs no domingo de manhã. Porque imagina chegar no domingo de manhã para fazer todo esse processo de limpeza, às vezes a mocidade não vai nem conseguir participar da reunião de jovens e menores. Por isso que é necessário fazer essa manutenção no sábado, durante o Santo Culto. Então, tem essa equipe para fazer esse processo, né, da limpeza dos bancos, limpeza do culto, fazer a limpeza de todo o processo onde foram tocados, né, pela Irmandade do culto de sábado. Irmão, já está apto a acontecer a reunião de jovens e menores. O que nós não podemos deixar acontecer pela Irmandade no sábado? Irmão, já está apto a acontecer essa reunião de jovens e menores sem ninguém fazer essa higienização no domingo de manhã. Isso, em hipótese alguma, pode acontecer. Até por isso que eu comentei que a gente voltaria ao sábado. Acontece de algumas localidades de não ter ninguém disponível. A gente tem o setor 1, o 2, o 3, o 4A e o 4B, e a gente sabe que agora, no momento da pandemia, né, teve a parte do medo, teve a parte de condições de ir até o local, disponibilidade. Graças a Deus, as irmãs têm ajudado bastante, mas para não ficar sobrecarregada para essas irmãs que já fazem uma higienização, uma limpeza institucional mais completa, que conseguisse trazer essa mocidade, os jovens, para poder fazer essa limpeza das casas de orações, né? Que é uma limpeza, uma desinfecção dos lugares que foram tocados. Então, assim, não tem essas pessoas, não tem esses voluntários para trabalhar no domingo de manhã para preparar para a reunião de jovens e menores, ou até mesmo no Santo Culto. Por exemplo, o setor 2, lá, minha congregação, Jardim Pinheiro, o culto é 10 horas. Mano, tem que higienizar, não tem jeito, a gente não pode deixar acontecer o culto sem fazer essa desinfecção, essa higienização básica. O que nós sugerimos? Isso se não tiver equipe, não vamos trazer isso como uma regra, tá? A gente precisa entender, vamos tentar formar equipe para trabalhar no domingo de manhã, pelo menos aí 1 hora, 2 horas antes do Santo Culto, ou da Santa Reunião dos Jovens e Menores, para que possamos preparar. Não tem essa equipe, nós já tentamos de tudo, falamos no Santo Culto, não veio ninguém, aí a gente passa para o plano B, né? Podemos dizer assim, terminou o Santo Culto do sábado, aí a gente entra com essa higienização, essa desinfecção. Lembrando, precisa estar com os EPIs, fazer esse processo com muito cuidado, até porque se houver de ter vírus naquele local, ele ainda está ativo. Então, a gente precisa respeitar todas essas normas para que nesse plano B ele possa funcionar e não deixar os irmãos e irmãs vulneráveis nessa questão aí, né? Então, tá ótimo. O servo de Deus aqui, o irmão Guilherme, passou para nós também, uma lembrança, que assim, a gente sabe que cada culto, né, no caso de sábado, para fazer essa desinfecção, vai ter um número maior de irmãos e irmãs, né, para poder fazer um processo. Às vezes mudança, até porque tem um cadastro de participação dos santos cultos, e os cultos, às vezes, no sábado, não é a mesma irmandade do outro.
e às vezes o voluntário também não usa. Então, por exemplo, vai acontecer essa limpeza, precisa ter os EPI, Deus já está preparando para a gente fazer essa compra, principalmente das luvas, né? No caso, para fazer essa desinfecção, o mais importante é a máscara e as luvas. Então, a gente vai disponibilizar essas luvas, os irmãos depois vai passar para nós, as irmãs também, para que possamos deixar todos os colaboradores, os voluntários ali, equipados para fazer essa desinfecção, que é uma desinfecção um pouco mais rápida, né? Uma higienização mais rápida, para a preparação do Santo Culto. Ah, tá. E o servo de Deus fez lembrança aqui também, irmãos, nessa questão, como o servo de Deus, o irmão Arthur, fez a explanação da parte dos livros, não tem necessidade de assinar o livro, né? Porque é uma desinfecção rápida. Por exemplo, Jardim Pinheiro, vou falar da minha, como que eu participei já, tá, irmão? Às vezes Deus prepara de estar ali e participa. Então, assim, vai fazer higienização e desinfecção dos bancos, ou se tiver, por exemplo, uma igreja média ou até mesmo grande, que é o porte dela, se tiver 4 irmãs, as 5 irmãs de um lado, 4 irmãos, as 5 irmãs do outro lado, em 20, 30 minutos no máximo, já estão indo embora. Não passa disso, são muito rápidos. A desinfecção do local, aplicou o produto no pano, já passa nos bancos, já é suficiente, né? Se tiver um residual no chão, ali como um copo descartável, alguma coisa, a gente faz essa remoção ali também, coloca no cesto de lixo, tá bom? Então, só frisando novamente, a parte das luvas, Deus vai preparar, só que precisa muito da colaboração dos irmãos e das irmãs para nos avisar qual luva, tamanho da luva, né? E a gente deu uma opção também, irmãos, com as irmãs apoiadoras, assim, para não ter um exagero nessa compra, né? O que poderíamos fazer, que seria, podemos dizer também que é um plano B. Por exemplo, uma casa de oração, todas as vezes que vai fazer essa desinfecção do sábado ou domingo, né? Lembrando que para fazer no sábado é só se não tiver equipe no domingo. Então, por exemplo, vai ter essa equipe para fazer esse processo ali, esse voluntário, no sábado, ou até mesmo no domingo. São pessoas diferentes. Isso é uma opção, tá? A gente tem, por exemplo, lá dentro da casa de oração, 10 pares de luva tamanho M ou G, que geralmente são as luvas que vai aceitar ali na mão das irmãs e dos irmãos. Por exemplo, 10 luvas, 10 pares. Utilizou aquelas luvas, irmão, a gente sabe que as irmãs foram ali só para fazer esse processo voluntário, foi naquele culto. Às vezes não vai fazer no outro culto, enfim, para não ter um excesso de gasto. O que nós sugerimos para as irmãs apoiadoras? Escutamos ela nessas questões também. Assim, deixa as luvas lá, coloca aqui de um balde, né, que tem os baldes ali, o azul, tem o vermelho, tem o amarelo. Prepara um balde nessa questão para eles, coloca ali dentro do balde as luvas que foram utilizadas por esses 10 entre irmãos e irmãs, né, 5 de cada lado, e depois fica uma responsável para fazer a higienização dessas luvas. Ou seja, para não ficar muito exposto, a irmã, claro, né, vai colocar a luva também e vai fazer a higienização, a lavagem dela. Com o próprio Mirax ali dá para fazer. Faz a higienização, né, enxágua ali, e depois, um local reservado ali que dá para ser colocado estendido, que não fique no sol, mas, um exemplo, deixa ele estendido ali, e no próximo culto que for fazer essa higienização, tem essa opção. Então, por exemplo, a gente tem uma casa de oração que vai utilizar 10 pares de luvas. E se a gente for contar no mês, 4 sábados, por exemplo, precisa fazer 4 higienizações, né? Falando só da preparação do culto para a reunião ou do culto para mais um culto. Nesse caso, a gente tem que fazer aí pelo menos uma compra de 40 pares, né? Lembrando que uma equipe por cada sábado. E se a gente for multiplicando isso daí, o custo fica muito alto. Então, assim, é uma opção, né, que as irmãs concordaram, depois faz a higienização, deixa disponível, e a próxima equipe, né, as próximas pessoas que Deus for preparar, no culto de sábado, até mesmo na preparação do santo culto de domingo de manhã, já tem essas luvas disponíveis lá, né? Depois as irmãs da limpeza vai lá, tira, ó, irmão, aqui é os pares, cada um pega o seu par, faz o mesmo procedimento. Tirou as luvas, irmão, pega o álcool em gel, higieniza as mãos, e todo mundo vai para a tua casa com mais segurança, tá bom? Irmãos, terminou essa parte da preparação do culto, a reunião de jogos de manhã, por exemplo, o Pinheiro, vou falar de novo, porque é a minha comunhão, eu sei como que é o processo dos cultos lá. Então,
eu tenho um culto de manhã, ele terminou por volta das 11 horas, por exemplo. Vai ficar essa mesma equipe, né? Disponível ali, ou até mesmo a própria Irmandade sente de fazer essa colaboração da limpeza, para a reunião de jovens e menores, que a reunião de jovens e menores no Jardim Pinheiro, por exemplo, é às 14h30. Então, terminou o santo culto, não precisa higienizar para a mocidade. Então, o período, esse descanso ele é muito curto. Então, assim, terminou o santo culto, já faz essa higienização. Né, primeiro ponto é ter a mocidade ali próximo do horário, que a gente também sabe que é muito difícil ter, até porque eles vão participar da reunião de jovens e menores, ter essa equipe que vai lá, faz a higienização, já tem esse passo a passo aí das luvas, ter disponível para eles lá, que a gente estávamos falando ainda agora, de ter essas luvas disponíveis. Terminou, fez a higienização, já está pronto para a mocidade participar da reunião de jovens e menores, né? Todo o processo certinho, higienizou as mãos, não vai embora para casa tranquilo, faz o teu processo ali de retornar, ou até mesmo muitas das vezes já vai preparado para a reunião de jovens e menores, mas nesse caso tem essa exceção, tá? Essas exceções aí. A gente não pode pegar como regra. Quanto mais tempo a gente deixar a casa de oração mais rápido, nesse caso ali, depois de higienizar, melhor. Esse é o passo a passo que a gente sempre pede. Não tem essa opção, a gente parte para o plano B, para que possamos higienizar e deixar a casa sempre preparada. No caso dessa localidade, do Pinheiro, não tem culto à noite, mas tem diversas localidades que tem culto de manhã, muitas das vezes não é culto de manhã, é a reunião de jovens e menores de manhã, às vezes é só as crianças de manhã, é a reunião à tarde, salvo engano, acho que Vila Célia, é assim, e depois tem o santo culto à noite. Irmão, tem que fazer a higienização, terminou, já, a gente vai ter que fazer essa higienização. Não pode acontecer culto e reunião de jovens e menores em hipótese alguma sem fazer essa desinfecção, tá bom? Tem mais alguma coisa? Quer que leia? Eu acabei de falar aqui da localidade, chegou, mas só para relembrar, tá? Porque é uma dúvida, às vezes ficou um pouco rápida a explicação. Por exemplo, a Assembleia de Deus, eu acabei de falar, eu estou aqui no caso de ter duas reuniões de jovens e menores, ou seja, é essa que eu comentei. É uma reunião que acontece dividindo ali as crianças durante o culto de manhã, né, que é às 10 horas, e acontece às 14h30. Como que devemos fazer? Da mesma forma. Terminou o culto de sábado, prepara. Se tiver, irmãos, lembra sempre assim, ó, se tiver uma equipe no domingo de manhã, irmãos, deixa a equipe fazer a higienização no domingo de manhã. Se não tiver, a gente parte para o plano B. Faz no sábado, prepara domingo de manhã, deixa preparado para domingo de manhã. Terminou a reunião do domingo de manhã, que seria por volta das 11, 11h30, essa reunião de jovens e menores, aí a gente precisa fazer a higienização para a mocidade à tarde, né? Ah, mas tem o culto da noite. Terminou a reunião de jovens e menores por volta das... Não sei que hora está terminando exatamente, mas 4h30, já tem que fazer a limpeza da casa de oração após a reunião de jovens e menores para o culto à noite. Então, lembrando, não pode deixar de higienizar. A gente precisa fazer essa desinfecção aí, tá bom? De pergunta sobre essa parte final, não? Então, irmãos, e as irmãs... Ah, tá. Vou passar isso aqui agora. Irmão, chegou uma pergunta aqui, até bem lembrado, estava passando despercebido. O púlpito, irmãos, já está bem explicado ali no decorrer do Santos Cultos, o servo de Deus está sempre fazendo lembrança, mas Deus preparou, não tem ele aqui, mas Deus preparou um álcool spray, né, o servo de Deus da parte das compras, até sugeriu, e foi uma ótima opção, para não ficar perdendo muito tempo ali. O servo de Deus vai precisar anunciar alguma coisa, existe um servo de Deus atendendo o santo culto, e precisa algum servo de Deus subir ali, ou para anunciar algo, ou para pregar a palavra, né? Deus revela a palavra do servo de Deus. E para agilizar esse processo, para não ficar muito aquela coisa, pega um pano e passa, às vezes acaba derrubando um copo, Deus preparou, do servo de Deus
está sempre mandando para as localidades o álcool spray. Então, por exemplo, vai subir outra pessoa, outro servo de Deus, né? Até porque ficou ali sem máscara, servo de Deus que está ali atendendo o santo culto, ele mesmo já pega o álcool spray, todas as localidades, ele tem feito essa pergunta para alguns irmãos, e até mesmo no grupo, está sendo bem aceito. Então, pega o álcool spray, irmão, primeiro agita e depois faz o processo da limpeza, no caso, da parte do púlpito para dentro, né? Ou seja, de dentro para fora. A gente vai começar a higienizar assim, vem passando até terminar praticamente nós. Aí o servo de Deus vai subir, e de preferência, irmão, tem a parte do microfone. O servo de Deus fez essa lembrança, eu acredito que até uma preocupação. Geralmente os microfones, eles têm aquela capa de proteção. Quando precisa encharcar, se a gente fizer só apertar o spray para que ele possa pegar na espuma ali, e esse vai do cuidado também do servo de Deus que está pregando a palavra, de não encostar a boca, né? A gente sabe que às vezes acontece. Mas um exemplo, a gente pega uma distância e aperta o spray para poder fazer essa higienização, né? Aí deixa os nossos irmãos também com essa proteção aí mais tranquilo. Então, o servo de Deus terminou de pregar a palavra, de fazer alguma luz, não, tem que higienizar de novo, até porque ele tirou a máscara, né? E ele fez a utilização, então vai fazer o mesmo processo. Vai fazer a higienização do culto, aí o servo de Deus torna a presidir o santo culto. Fez todo esse procedimento, irmão, no dia de fazer a desinfecção, não há necessidade, irmão, de ficar utilizando o álcool spray, até porque isso é para agilizar, como falei no início, o álcool e o desinfetante, ele tem eficácia. Porém, por causa de custo, até mesmo a gente ter um processo ágil ali naquele momento da desinfecção, o álcool spray ajuda muito. Então, agitou ele, apertou, já é o suficiente, né? Algumas casas de orações a gente viu que estava com algumas dificuldades, a gente foi explicando, mas o álcool spray, apesar de ter aquele vapor, né, que a gente vê, será que mata? Não, o vírus ele é muito minúsculo. Os irmãos têm uma ideia, um pó, né, uma quantidade de pó ali, um grão de pó, vai muito vírus em cima desse grão de pó. Então, para os irmãos terem uma ideia, quando apertar ali o spray, ele já vai combater contra essa parte do vírus também. Então, não precisa ficar preocupado, será que combate ou não? Claro que precisa direcionar, por isso que eu expliquei, precisa ser dessa parte da frente para dentro, né? É a forma mais correta. Então, eu acredito que essa questão é uma questão que tinha algumas dúvidas também, alguns irmãos, a gente estava até esquecendo dessa parte do álcool spray. Então, o álcool spray, irmão, ele foi mesmo para ser uma parte mais eficiente, mais rápida nessa utilização, né? Quando acontece do santo culto ter, depois de 1, 2 dias, não tem necessidade do servo de Deus lá, do microfone, né? Que é os irmãos do som, de subir lá e ficar higienizando. Deixa lá, fecha a parte da caixa do som da igreja e já vai para casa também tranquilo. Até porque tem essa distância da higienização, né? Mas se não tem como, vai acontecer o santo culto, a gente já faz esse processo. Bom, tem um álcool em gel aqui, ó, deixa eu mostrar para os irmãos. A gente já até aconselhou alguns irmãos. Tem alguns irmãos que vê o microfone e tem lá o processo dessa capa, né, essa espuma. Ele coloca o álcool em gel na mão, aí ele faz uma massagem e passa. Não pode fazer isso. Até porque tem bactéria na tua mão e por mais que você esteja higienizando a tua mão com álcool em gel, você pode transmitir alguma coisa ali. Alguma gordura, resto de pele, isso transmite para o microfone. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. O álcool em gel, hipótese alguma pode usar nos bancos, hipótese alguma pode utilizar nos microfones. Ele é só para as mãos, até por questão de economia e até mesmo ser um pouco mais ágil, né, essa questão. Então, ou utiliza-se o álcool spray, porque todas as localidades têm, né, Suzano e Pó, a gente abordou essa questão, e até bem mais econômico, e é mais ágil também. Ou então utiliza o Mirax, né? Deixa a questão do Mirax ali, o recipiente disponível, aplica-se e faz. Aqui, graças a Deus, a gente não tem essa necessidade. Alguns irmãos fez pergunta também, na questão do álcool líquido. Por que nós não utilizamos o álcool líquido?
porque ele é inflamável. Então, assim, corre risco para a casa de oração, né? E, da mesma forma, o álcool que nós vamos utilizar no banco, ele vai ressecar. Então, é muito importante a gente lembrar isso daí. Bom, vou falar uma coisa mais rápida aqui, é só para fazer lembrança. Ó, esse item aqui, ó, que é da questão da limpeza, que a gente chama de cabeleira, né? Esses itens aqui, irmãos, a gente está vendo que está tendo uma baixa procura dele. Esse aqui é novo e esse daqui já é utilizado. Olha como que ele está aqui, ó, está só a linha. Então, esse daqui já está na hora de trocar. Então, tem que trocar esse por esse. Por quê? Ajuda na eficiência, na rapidez da secagem. Então, nós vamos utilizar essa cabeleira e a gente coloca, né? Essa aqui é a parte da filtragem, né? E a gente vai rodar ele aqui e vai apertar. Quando apertar, se ele está muito fino, não vai conseguir fazer essa parte com eficiência, né? E por que eu trouxe para falar dessa questão? Porque está tendo muita procura desse item aqui, ó, que é o rodo. Esse aqui a gente vai tirar do item, porque a gente já observou que todas as casas de orações já tem um item desse, um para cada lado. Esse rodo aqui, irmãos, eu até fiz lembrança para os irmãos, eu tenho um rodo desse daqui faz 8 anos e meio. Quando eu casei, salvo engano, eu comprei. E está na minha casa até hoje. Até hoje esse rodo enxuga o chão. Só que no processo de CC limpo, esse aqui é para uma eventualidade. Não caiu, por exemplo, está na minha casa até hoje. Até hoje esse corredor, o chão enxuga o chão. Usa esse rodo. Só que no processo de CC, mas a gente tem observado que está tendo uma procura maior para esse item e uma procura menor para um item que a gente sabe que é essencial. Outro item é esse aqui, irmãos, ó, esse LT. Esse item aqui, ó, as irmãs utilizam, essa é a fibra branca, que é para ser utilizado nos vasos, né, para ser utilizado em outros recipientes. Vou pegar a correta aqui para as irmãs apoiadoras chamar a minha atenção. Então, aqui, ó, nós vamos utilizar esse da fibra verde. A gente tem observado, irmãos, é por isso que eu trouxe esses itens aqui para mostrar a minha atenção. Que vai começar a fazer a utilização desse item aqui. Então, pega o balde, né, que está ali com o produto açaí com guaraná, molha ele lá dentro, que vem um cabo, né, que vem a parte do cabo aqui para cima, né. Então, molhou, geralmente as irmãs com muito cuidado colocam uma borracha aqui para segurar, e aí molha ele e traz ele diretamente para o chão e faz a esfregação. Não, precisa deixar escorrer um pouco. Por quê? Ele se torna um retrabalho, porque a gente aí molha ele e traz ele diretamente para o chão. Como que as irmãs vão fazer a secagem com a cabeleira, que muitas das vezes está desse jeito aqui, ó, aí não seca. Aí o que está acontecendo? Aí as irmãs correm atrás desse aqui, ó, do rodo. Aí o rodo, na hora de passar, fica mais fácil. Aí esquece tudo que a gente, na verdade, aprendeu e tudo que é de eficiência. Então, isso aqui, irmão, Deus preparou de trazer da parte do CCI, nos dias de compra, para agilizar em alguns locais que a gente sabe que não tem como passar cabeleira. Então, assim, a gente vai utilizar um processo como esse do rodo, é só nessa situação, não é dentro do salão. E a gente observa, a gente acompanha, né? A gente sabe disso, que algumas localidades está tendo muito uso do rodo dentro da casa de oração, em banheiros, encharca muito, e o processo não é esse. O processo, as irmãs já sabem que tem um processo correto, utilizar o produto correto, né? Esse LT que a gente observa, que é um produto que é muito prático, você trabalha de uma forma bem econômica, ou seja, você fica com a coluna reta, evita de ficar baixando o rodo, não, você tem que pegar o pano, abaixa, coloca no rodo, depois tem que passar de novo, aí vai enxaguar, esse não é o processo. Então, fazer essa lembrança para que as irmãs tomem um pouco mais de cuidado, vai utilizar o LT com a fibra verde, né, que é a fibra pesada, deixa escorrer um pouco e depois faz o processo da esfregação lá. Não leva a água que está dentro do balde diretamente para o piso, porque isso se torna um trabalho muito árduo, demora-se mais. Os irmãos vão fazer o teste nessa próxima semana e depois vai mandar esse feedback aí para nós, tá bom? Então, muito importante utilizar os equipamentos corretos, EPIs, para que as irmãs possam ter um trabalho menos cansativo na casa de oração.
Tá bom? Acho que da parte da limpeza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, irmão. Já passo para as irmãs, os irmãos. Esse mock. Esse seria esse aqui, né? Bom, chegou uma pergunta aqui, sabe, Deus deu liberdade, eu vou responder. Nos cantos da casa de oração, tá? Vamos supor, estou em um salão da casa de oração, onde acontece o santo culto. Geralmente os bancos estão encostados, né? Eles estão praticamente grudados na parede. As irmãs vão ter a necessidade de fazer uma limpeza mais detalhada. A gente não está fazendo isso, até porque o número reduziu um pouco, a gente precisa trabalhar um pouco com mais eficiência na casa de oração. E a pergunta se esse processo consegue limpar os cantos. Consegue. Até porque, ó, quando a gente trabalha com esse LT aqui, por exemplo, ele é praticamente retangular. Então, ou seja, o canto consegue limpar. O que nós não conseguimos limpar fazendo o processo ali, né, com uma postura mais firme, ou seja, em pé? É basicamente o rodapé. Mas ainda assim ele tem essa flexibilidade. Ele roda. E se a gente conseguir, por exemplo, coloca um cabo aqui, coloca uma fibra, por exemplo, se um dia for fazer uma limpeza geral, né, na casa de oração, você deita o LT, a fibra vai estar aqui, ó, e você consegue fazer a limpeza, né? As casas de orações, a gente tem que lembrar que não são locais com muita sujidade, são locais que está sendo feito manutenções, limpeza sempre, mas se acontecer, respondendo essa pergunta, ele faz essa esfregação, e esse daqui, irmãos, que é a cabeleira, a gente deu esse nome de cabeleira, fica mais fácil para identificação, o azul dentro do salão, você consegue fazer essa remoção do residual que fica ali do açaí com guaraná. Mas lembrando, quanto maior ele tiver desfiado, menos vai ser a eficiência da secagem, então precisa trocar. Então, irmãos, está tendo mais procura do rolo do que esses aqui, ó. E está errado. Esse item aqui ele precisa estar mais na casa de oração, por causa desse processo aqui. E é um item mais em conta. Então, esse item aqui, os irmãos vão lembrar dessa fala aqui, ele vai sair do link, porque a gente já identificou que cada casa de oração já tem o seu par de rolo aí. E as casas de orações, irmãos, que Deus preparar nessa medida do possível que nós vamos visitar, não é uma forma de tirar produto, mas assim, a gente precisa sempre lembrar que o que está demais, a gente compartilha. Deus preparou nessas últimas compras, a gente teve essa redução também, né? As casas de orações, umas tinham rodo demais, outras tinham balde demais, outras tinham copos descartáveis demais. O que nós fizemos, né? Nós fizemos esse levantamento, o servo de Deus do Parqueirorismo até passou para nós algumas coisas, e a gente distribuiu no setor. Isso ajudou muito, irmão, economizou demais. Até porque casas de orações, por exemplo, tinha 6 fardos de papel higiênico, né? Voltando um pouco dessa questão da compra aí, mas a gente conseguiu ajudar outras localidades que não tinham. Ou seja, em vez de comprar 30 fardos de papel higiênico, nós compramos basicamente aí 20, né? De acordo com o que tinha de itens a mais nas casas de oração. Mas essa lista dos itens que Deus está preparando de deixar tudo ok para os irmãos e as irmãs, vai facilitar demais. Então, lá no estoque vai ter essa lista, os irmãos vão saber a quantidade que tem, e no dia de fazer o pedido vai ficar mais fácil também nessa questão aí. Então, a higienização é muito importante lembrar, fazer tudo corretamente, para que a gente não possa deixar a casa de oração sem higienizar, desprotegida nessa questão aí também. Tá bom? Tem mais alguma coisa, irmão? Pergunta? Não? E o mais importante, irmão, dessa questão é a boa comunicação entre as irmãs que fazem parte da limpeza, as responsáveis, e os irmãos também. Os irmãos que fazem parte da compra, que são os contribuintes nessa questão, que nós temos um grupo lá dos irmãos das localidades, as irmãs apoiadoras, temos os grupos dos coordenadores, para conseguir cada um seguir a sua função.
E a gente começou a perceber, irmãos, que as localidades que tem muito, sabe, muito item, mas exageradamente falando, assim, 10 vezes mais do que era para ter na localidade, é porque falta um pouco desse entrosamento entre o irmão e a irmã que faz parte da limpeza. Porque às vezes ele acha que precisa, mas teve essa falta de comunicação e acaba comprando itens a mais. Tá bom? Então se comunique. A administração tem apoiado nós bastante nessa parte de compras aí. Posso até dizer para os irmãos, com toda a liberdade, algumas localidades, às vezes, a gente esquece algum item de mandar, isso acontece, a gente assume esses erros também, né? Mas a gente tem eliminado bastante essa questão, tem ajudado bastante. Mas, assim, a administração, como alguns irmãos às vezes falam assim, puxa, mas não compraram, será que não tem? Bom, a administração nunca proibiu nós de comprar nada, sempre deixou nós com essa liberdade de fazer a compra correta, de procurar economia, de procurar também atender as localidades com necessidade, as emergências também, os irmãos já viram que algumas localidades pedem, depois do prazo, a gente corre, vai lá, pega, vem aqui na central, a gente procura o máximo, irmão, ajudar. Então, assim, a administração não pode ser alguma proibir de comprar um item, mas quando a gente tem essa padronização, quando os irmãos comunicam, as irmãs comunicam para nós, irmãos, às vezes tem uma localidade que tem lá uma caixa de copo descartável, está disponível para você. Se você corre lá no distribuidor próximo da sua localidade e acaba comprando, é um custo a mais para a casa de oração. Uma caixa de copo que às vezes a gente poderia pagar 40, 50 reais, os irmãos estão pagando 90, 100 reais. Então, por isso que existe essa padronização do álcool, a padronização dos produtos de limpeza, porque se uma casa de oração acabar esquecendo de pedir um produto como esse, de um equipamento como esse, a igreja do lado às vezes tem, é só correr lá, irmão, ó, achei uma localidade, está próximo de você, que tem esse item aqui. Não é de costume acontecer isso, mas é da obra de Deus. Aconteceu uma falta, pega esse item, entrega para a localidade e a obra de Deus vai fluindo nessa questão. Precisa da comunicação entre os irmãos também, tá bom? Passar aqui por irmão Guilherme, não tem mais nada nessa questão. Tá ótimo. Bom, Deus abençoe vocês pela participação. Perdoa a primeira reunião que a gente participa assim também. Nessa questão a gente ficou um pouco com vergonha, mas eu acredito que Deus preparou de passar o que estava ao nosso alcance aqui, tá bom? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmão, surgiu uma pergunta aqui, uma irmã que ela sugeriu a gente utilizar, ela disse que o balde não é muito bom e dói para torcer o esfregão, que é a cabeleira. E ela sugeriu usar aquele automático. Ela até falou aqui, custa 100 reais. Teve uma administração que, com o suporte do Brás, eles fizeram um estudo desse balde. Ele custa por volta de 100 reais mesmo. Aqui para a gente, 100 reais vezes 53 guerras, 5.300. E, além desse valor ser um pouco alto, ele não dura muito tempo. Então, depois de um ano, até um pouco menos, tem que comprar de novo. E acabou não compensando o valor. E essa dificuldade que a Emma apontou aqui, de algumas irmãs pequenas e mais magras não conseguem torcer sem ter dor, sem doer as costas, a coluna. E realmente essas irmãs, elas têm mais dificuldade mesmo para torcer. Até eu achava que não tinha, que era algum erro, e tem essa dificuldade mesmo. Tem a irmã Ana Mendes, ela é do setor 2. E ela é bem pequenininha e também é magra, e ela tinha essa dificuldade, e hoje ela é apoiadora. E Deus preparou que ela achou um jeito de torcer sem ter dor. Então, o que a gente vai ver? Onde tem essa
essas localidades que as irmãs estão com essa dificuldade, de irmãs pequenas e mais magras que não conseguem torcer, a gente vai visitar com ela para ela mostrar qual que é o jeito de as irmãs fazerem sem ter dor. E também, como o Raciel falou, se tiver com a cabeleira muito velha, as irmãs não vão conseguir torcer. Primeiro que não vai conseguir nem absorver muita água e torcer, então, é impossível. Então, as irmãs podem pedir esse item aqui, as irmãs que vão passar a quantidade, podem comprar sem dó, porque a gente usa muito, e então não fica com dó de comprar ele não, as localidades têm que ter bastante dele mesmo. E começou a ficar velho, começou a soltar, pode jogar fora e colocar outro, tá bom? Vai facilitar muito o trabalho das irmãs. Essa eu acho que é a principal dificuldade que está tendo na nossa região, né? E vai facilitar muito para as irmãs. Mas então, as irmãs realmente têm um pouquinho mais de dificuldade, as irmãs mais pequenas, mas a gente vai acompanhar de pertinho para poder resolver. Vou comentar, né, que seria muito importante colocar o peso e não a força. O peso ajuda muito, né? As irmãs forçam muito. A gente vai gravar um vídeo com uma irmã pequena e uma irmã maior, pequena do meu tamanho e maior do tamanho do Raciel, e a gente manda para as irmãs, mas a gente vai acompanhar visitando todas as igrejas, tá? E onde tiver com essa dificuldade, as irmãs nos falam, e a irmã Ana acompanha a gente para mostrar certinho como que ela faz. A última apresentação que Deus preparou hoje, motivação de voluntários e equipes. E a gente sabe que a gente vive um momento complicado, de distanciamento, né? A gente não está mais junto como era antes. E até mesmo a gente aqui quase nunca está reunido agora, né? Então a gente tem que manter sempre a comunicação entre nós bem ativa. Então as irmãs precisam ter aí na localidade um grupo do WhatsApp e sempre uma perguntar como a outra tá, uma orando pela outra. Tem irmãs que contam pra gente que elas juntam e ora todo mundo junto às 3 da madrugada. Então a gente tem que achar um jeito para estar junto e unido. O incentivo do Ministério durante a realização das limpezas é fundamental. E a gente vai puxar a orelha do Ministério aqui, porque tem muitas localidades que o Ministério não está indo sequer fazer uma oração com as irmãs da limpeza. E as irmãs têm que saber que o Ministério está junto. O Ministério tem que orar. Tem um diácono que ele ganhou um elogio. O irmão está sempre aqui com a gente orando. Aí a outra irmã que estava na reunião com a gente falou, não, mas minha comum é do lado, ele que cuida aqui, ele não vem aqui. Então não é só numa igreja só, não. Um bom diácono tem que visitar as limpezas das igrejas, um ancião quando puder também, e aí o cooperador tem que vir. No mínimo uma vez por mês ir lá com as irmãs, né? Eu creio que as irmãs vão ficar muito felizes. Investir na reposição dos equipamentos, como a gente está fazendo já, e queremos melhorar ainda mais. Lembrar aos voluntários do grupo de risco que não podem estar nas limpezas. E até teve uma pergunta se uma irmã que ficou gestante pode ajudar na limpeza. Ela não é proibida e pode sim ajudar, mas tem que saber o risco também, né? Se a gente está com uns 7, 8 meses, que já é uma fase final da gestação, e até o início também é uma fase complicada, né? Até os 3 meses. Então, tudo que a gente puder evitar de risco para o bebê é melhor. Então, a gente aconselha que as gestantes pensem bastante e, se possível, não vão. Se estão sentindo de ir, vai com bastante cuidado, com os EPIs, procura não mexer muito com água para poder não ter muito risco. Anunciar durante os cultos e apresentar aos irmãos que integram o grupo da limpeza. Isso aqui também é para o ministério que precisa apresentar na igreja o grupo de limpeza. Quando às vezes a gente vê orando, a Senhora abençoa os porteiros, abençoa os músicos e esquecem do grupo de limpeza. Tem que se apresentar. A Irmandade tem que saber que os irmãos trabalham, as irmãs trabalham muito e muito bem e precisa da oração por todo mundo. Os apoiadores da administração devem se esforçar nas visitas. Sim.
Depois da pandemia, até as apoiadoras estão indo menos nas igrejas e nós também, depois que começou, não fomos, né? Isso a gente já vai resolver. Novos voluntários, além de preencher o livro de adesão, agora a gente vai vamos supor que aqui na Central de Suzano conheça uma nova voluntária na limpeza. Então, a gente vai ter um grupo do WhatsApp onde vai ser comunicado que ela entrou, as irmãs apoiadoras vão vir fazer o treinamento com ela vai receber os EPIs, a bota, a luva, tudo para ela, e para poder executar o trabalho. Então, ela vai assinar que ela recebeu os EPIs, a gente vai tratar com bastante carinho os novos voluntários, para que sigam certinho os procedimentos e também sigam firme nessa parte. Atualizações e melhorias que são os próximos passos aqui para a gente. O próximo passo que a gente vai fazer, com a ajuda de Deus, é a reunião de reciclagem em cada casa de oração. Então, as 53 igrejas, elas vão receber uma visita, onde vai algum irmão aqui do projeto, duas apoiadoras, e a gente vai convidar o ministério da localidade, também o irmão contribuinte que faz o pedido de compra, e a gente vai fazer aquele treinamento que a gente fez no começo. Mas principalmente porque o treinamento a gente sabe que as irmãs pegaram muito bem e graças a Deus vai muito bem. Mas principalmente ver as dificuldades que estão na casa de oração da irmã. Porque a limpeza lá no Vila Ipelândia é diferente da limpeza aqui no Cintal de Poá. A necessidade é diferente. Então a gente quer saber de pertinho as dificuldades das irmãs para poder resolver. A gente quer ver as irmãs felizes. Grupo do WhatsApp com as irmãs da limpeza por setor. Então a gente vai ter 4 grupos do WhatsApp, 5. Uma com todas as irmãs do setor 1, uma com todo o setor 2, para a gente se comunicar e também uma ajudar a outra. Às vezes tem alguma irmã que tem disponibilidade e outra comum que está precisando de mais ajuda. Uma irmã de uma igreja pode ir na outra para ajudar na limpeza. Verificar as irmãs cadastradas que não estão indo, ligar para elas, conversar, ver se estão bem. Pedir apoio do Ministério para novas voluntárias. A gente percebeu que praticamente todas as igrejas estão com pouco número de irmãs da limpeza. E o Ministério tem que anunciar, tem que pedir para a Irmandade orar, para Deus mostrar, para mais irmãs ajudar na limpeza, porque a gente sabe que teve um caso, por exemplo, que estavam 2 irmãs para limpar uma igreja de mais de 600 pessoas. Aí elas começaram 8 da manhã e terminaram às 2 da tarde, porque 2 irmãs sozinhas é puxado. Então a gente precisa desse apoio do Ministério. Maior aproximação dos contribuintes com as irmãs da limpeza. A gente percebeu que as casas de orações, que o irmão contribuinte que faz o pedido, ele está bem próximo das irmãs da limpeza, as necessidades das irmãs são mais supridas. E tem localidade que as irmãs estão meio esquecidas lá, o contribuinte às vezes nem conversa direito, e as irmãs têm necessidade, essa necessidade não chega até a gente. Então, nós vamos tentar resolver esse problema de 2 formas. Nós estamos mais perto das irmãs direto com o grupo do WhatsApp, e aí os contribuintes também mais próximos das irmãs. Essa foi a reunião que o senhor preparou hoje. Tem mais alguma dúvida, Leandro? Ah, sim, vamos disponibilizar o PDF da reunião e também a gravação dela. Para quem quiser assistir depois, quem não pode estar, as irmãs vão compartilhando o link da gravação também, para as irmãs que não puderam estar junto da gente. Mais alguma? Certo? Mesma coisa? A irmã não está. Nessa parte da motivação, foi bom você ter lembrado que eu estava ali, eu senti de contar uma obra. Porque eu sempre ouvi, desde que eu comecei a trabalhar na administração, que tudo que eu fizesse, o Senhor está olhando, e quando eu precisasse, Ele estaria
pronto para me atender. E no começo de casar, nos primeiros anos, a gente era muito apertado financeiramente, então o dinheiro é bem contadinho. E uma vez eu fui fazer compra com a minha esposa, aí eu cheguei nela e falei, olha, o único problema é que esse mês Deus não preparou o que a gente sempre gasta. A gente tem mais ou menos metade do dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazendo as contas, vamos pegando pouca coisa e fazendo as contas. Quando chegou na hora, a gente esqueceu de fazer conta, a gente esqueceu de pegar pouca coisa e a gente fez a compra que a gente sempre fazia. Não deixamos de pegar nada, não pegamos a menor quantidade de nada. E eu só fui lembrar quando a gente estava terminando de passar tudo no caixa. E eu agradeço a Deus hoje porque a gente comprou tudo que a gente precisava, tudo que a gente comprava todo mês, e o valor deu certinho que eu tinha no bolso. Era metade do que a gente gastava, e o Senhor se fez presente. E essas obras, às vezes, pequenas, mas o Senhor mostra que está com a gente. Então, as irmãs podem ter certeza que o Senhor sempre vai se mostrar presente, porque o que as irmãs fazem, assim, não tem nada nessa terra que pague. E o Senhor, com certeza, vai sempre estar presente na vida das irmãs quando precisarem. Mais uma coisa, mas... Então, a gente vai agradecer a Deus. Deixa eu ver se tem... Eu estou vendo. Tem algum irmão do ministério aqui online? No Teams? Eu sei que tem no YouTube, mas se tiver no Teams... Ah, apareceu uma pergunta aqui da irmã Ana Maria. A necessidade de uso de avental e toucas na direção dos banheiros a cada culto. Não, avental e toucas não precisa não, precisa só da luva mesmo. Vou perguntar pro Flávio. Tá, então, você agradece a Deus. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome. Glória, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Nosso eterno Deus, nosso bom Pai que habita no céu, no nome amado do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltamos aos teus pés nesse momento para te agradecer por essa preparação maravilhosa. Estamos todos aqui, Senhor, conectados entre os irmãos e irmãs, uma reunião maravilhosa que o Senhor tem preparado, Senhor. Te agradecemos pela boa comunhão, novidade para muitos, Senhor, mas o Senhor tem preparado de suprir todas as necessidades das nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela boa ordem dessa reunião, Senhor.
pelos teus servos que o Senhor tem preparado de falar nessa tarde, pelas tuas servas, Senhor, que o Senhor tem preparado de participar, os nossos irmãos também, todos aqueles que o Senhor tem preparado, Senhor, de suprir a necessidade nessa conexão. Graça nós te damos, Senhor, porque o Senhor preparou tudo aquilo que nós precisávamos, Senhor. Graça nós te damos. Aleluia, o teu santo nome, por essa boa comunhão, Senhor, por essa boa decência. Te agradecemos por esse conteúdo, Senhor, por essa lembrança. Aleluia, mas, Senhor, nós ainda estamos com saudade de estar um perto do outro. Vamos te pedir, Senhor. Aleluia, o teu santo nome, toma uma providência dessa parte, Senhor, e coloca todos nós em liberdade para que possamos melhor te servir, ter mais liberdade para estar com nossos irmãos, nossas irmãs também. Senhor, abençoa nossas irmãs da limpeza, os apoiadores, coordenadores, irmãos da compra, o ministério, Senhor. Aleluia, a todos aqueles que o Senhor tem preparado, Senhor, de estar nessa reunião, aqueles que também não têm preparado. Mas nós vamos te pedir, Senhor, aleluia, o teu santo nome, se tiver alguma necessidade na vida de todos, te pedimos, Senhor, supre cada um pelo amor do teu santo nome, a tua obra, o teu povo, ajude e guarda, prospera a vida de todos também. Senhor, permita que possamos sair daqui em paz, e que todos permitam também, Senhor, a tua presença possa estar em paz também. Senhor, que reunião maravilhosa, te pedimos acima de tudo, guarda nós e livra nós de pecar na tua presença. Te agradecemos por tudo, por essa voz de comunhão em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, pois tu és bendito, consagrado para sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória ao teu santo nome. Deus seja sempre louvado. Amém. Então, irmãos e irmãs, é isso a reunião. A gente pede para que todo mundo responda a lista de presença que está aí no chat, tá bom? A gente está muito feliz, esperamos que os irmãos e irmãs também. E vamos ficar cada vez mais unidos para servir a Deus melhor. Então, Deus seja louvado. Amém.